Fala aí galera de Cristo, eu sou Henrique Cruz, bem-vindo mais uma vez ao meu canal. E hoje nós vamos falar sobre a igreja. Qual a importância da igreja nos dias de hoje, como ela surgiu, como uma igreja deve se comportar e qual é a vida da igreja, o que as pessoas pensam sobre a igreja e qual é o verdadeiro pensamento que a gente deve ter. Eu sei que existem várias e várias questões sobre a igreja e a gente vai tentar responder o máximo que der dentro desse vídeo, beleza? Então bora pro vídeo. A igreja surgiu com Jesus Cristo. Nós cristãos acreditamos que a igreja piemente. Eu sei que algumas pessoas vão divergir sobre esse assunto. Alguns vão falar que foi Pedro que começou tudo isso daí, que foram os apóstolos, mas o cristianismo ortodoxo e o cristianismo histórico sempre vai afirmar que a igreja começou com Cristo Jesus. Cristo Jesus deu início à igreja cristã, chamando seus discípulos, orientando, discipulando eles, e esses discípulos começaram a desenvolver as comunidades cristãs. No momento que eles começam a desenvolver a comunidade cristã, a gente tem a igreja como a gente imagina e tem nos moldes que temos hoje, que é uma grande comunidade. Incluindo o nome igreja significa exatamente isso. A palavra original em grego é ecclesia, né? Não é eclésia, é ecclesia e significa assembleia, reunião de várias pessoas. Eu sei que alguns pensam diferente em relação a isso, vai fazer a separação do verbo ek e do essia no final e dizendo que é chamados para fora, mas acredito que isso é uma exegese um pouco difícil de se manter, tá? Se quer realmente dizer que a igreja é chamada para ir para fora, para conquistar as pessoas do lado de fora, não ficar dentro só daquele mundinho deles, esse não é um bom termo para explanar isso, ok? Então vamos deixar isso claro. Eclesia existe e significa assembleia, que é uma reunião de pessoas, uma reunião de várias coisas. E aí a gente tem a definição de igreja, que é essa comunidade, essa assembleia de pessoas reunidas com um único propósito, que é adorar e glorificar ao Deus vivo, obedecendo suas leis, os seus mandamentos e seguindo conforme sua vontade e suas ordenanças. Ou seja, a igreja vai fazer tudo aquilo que Cristo faria. Nós devemos perceber a igreja não somente como um lugar para orar, mas sim como um lugar importante para a sociedade em si. É dentro da igreja que questões muito importantes para a sociedade são desenvolvidas. A igreja exerce um papel muito importante, fundamental na sociedade, por exemplo, como ajudar os necessitados através da caridade ativa, onde ela doa cestas básicas, sai na rua de madrugada e dá comida para pessoas em situações de rua. Ela ajuda a comunidade onde ela está inserida, né, ajudando os irmãos que estão também inseridos dentro da igreja. O papel dela vai além do que a gente imagina, vai na ajuda dos necessitados, seja dentro da própria comunidade, do próprio bairro, ou até mesmo as pessoas em situação de rua, recolhendo essas pessoas que estão ali num nível extremo de pobreza, recolhendo as pessoas que estão na rua por vícios e levando a casa de recuperação, né, para que essas pessoas possam realmente se ver livres e ter uma vida digna. Tudo isso é um papel da igreja também entre a sociedade. Outro papel importante é que a igreja deve estar sim engajada na luta da injustiça social. Eu sei que hoje o entendimento de injustiça social ou de justiça social é o outro completamente diferente do que muita gente pensa, mas aqui vamos usar os termos que a igreja realmente deve levar em conta, que são a luta contra qualquer tipo de desigualdade por cor, raça ou tipo. A igreja jamais deve se aliar a pessoas que fazem qualquer diferença entre pessoas. A igreja sempre deve apoiar a igualdade, não importando a classe social da pessoa, a cor da pessoa ou da onde ela veio. Por isso que eu gosto muito do que o Piper fala, né? John Piper, o pregador batista, ele fala que Deus escolheu pessoas de todas as línguas, raças e nações. Então, como igreja, a gente deve exatamente isso. Já que Deus salva pessoas de todas as línguas, raças e nações, a gente jamais deve fazer diferença entre as pessoas de todas as línguas, raças e nações. Então, não importa se a pessoa é pobre, se a pessoa é rica, se a pessoa é negra, se a pessoa é branca, se ela é de povos originários, se ela é estrangeira, se ela é asiática, não importa, não importa. Todos devem ser recebidos dentro da igreja de forma igualitária. Contando que algumas questões também devem ser levadas em conta em relação a isso. A gente tem normas e práticas ditadas pela Bíblia e algumas coisas e alguns comportamentos são considerados pecaminosos. E se esses comportamentos são recorrentes entre os membros da igreja, esses membros são afastados. Mas isso não significa que, como pessoa, a gente não trate essas pessoas com dignidade. A igreja deve tratar essas pessoas com dignidade, porém repreender o pecado delas. Porque todos dentro da comunidade
humanidade em si pecam, isso é fato. A diferença está em que nem todos continuam a exercer o seu pecado, pelo contrário, buscam mudar e buscam uma nova vida, que é isso que é pregado no Evangelho, uma transformação genuína de vida. Além de tudo isso, a igreja também, em sua história, fez grandes contribuições e marca bastante parte da história humana, como, por exemplo, a abolição à escravidão. A igreja cristã foi a pioneira na abolição da escravidão. Na discussão sobre a escravidão mesmo, foi a igreja pioneira. Por exemplo, a gente tem o filho de Jonathan Edwards nessa briga por liberdade da escravatura. A igreja, por entender que todos os humanos são iguais, todos devem ser tratados dignamente, então não deveria existir a escravidão como era ali na época das grandes colonizações. Só que ainda teve muita gente usando da igreja para defender a escravidão, por conta da palavra escravidão que a gente encontra na Bíblia. Com o entendimento da exegese simples e até mesmo com o entendimento histórico, a gente sabe que um escravo naquela época não é o mesmo tipo de escravo que a gente tem na época da colonização. Por exemplo, o escravo era escravo de um povo ou de um senhor porque ele devia muito dinheiro. Então, como é que ele pagava isso? Como é que ele pagava toda essa dívida? Com o trabalho. Então, ele morava na casa do seu senhor e pagava a sua dívida em relação a isso. Tem outros casos, por exemplo, de povos estrangeiros e tudo mais, mas normalmente o escravo era mais como um servo, como um assalariado, é mais ou menos como uma pessoa de um salário mínimo, trabalha por um salário mínimo, praticamente é isso, mas todos recebiam sim, tinha os seus excessos, então tal que a Bíblia condena os excessos, condena chicotear, maltratar, não ser justo com seu servo, com seu escravo, né, dar-lhe ele um bom salário, ser compassivo e compreensível, e principalmente ali no Antigo Testamento tinha um ano do jubileu onde todos eram liberados, mas muitos ainda não gostavam de ser liberados. O escravo que quisesse continuar com seu senhor ficava com seu senhor. Mas esse é o entendimento que a gente tem da Bíblia, e muitos tentaram na época ainda defender a escravatura conforme a Bíblia, mas mesmo assim não fazia muito sentido, porque a ideia de escravidão que a gente tinha no período colonial era completamente diferente da ideia no período bíblico. Por isso que a igreja cristã se posicionou. É bom deixar claro que a verdadeira igreja cristã se posicionou contra a escravidão. Você sempre vai ter o apoio do outro lado. Você vai ter as verdades que devem ser defendidas, mas você sempre vai ter alguém dentro da igreja defendendo do outro lado. Por quê? Porque a igreja tem os seus prós e contras. A igreja verdadeira sempre vai defender isso que eu estou citando para vocês. A igreja falsa sempre vai defender de outro jeito. Como era o caso do nazismo. Você tinha a igreja nazista, a igreja que apoiava Hitler, mas você tinha também pessoas cristãs, homens cristãos, igrejas cristãs contra o regime. Incluindo tem um autor muito famoso, Bonhoeffer, que foi um cara que até mesmo planejou ali assassinar Hitler de um jeito ou de outro. Então você sim tem a igreja engajada em coisas assim. A igreja também é super engajada quando acontece qualquer tipo de catástrofe. Você sempre vê a igreja engajada em relação a isso, para ajuda humanitária. Então a igreja ela sempre está presente quando acontece esses momentos. Diferente do que muita gente pensa hoje, olha para a mídia e vê os cristãos como intolerantes, como pessoas quadradas, sem pensamento no futuro, ou olha para um padre e vê, nossa, é só mais um que vai abusar de alguma criança, de alguém, ou olha para um pastor e fala, olha, esse pastor vai abusar dos fiéis, vai tomar o dinheiro deles, ou alguma coisa parecida. Sempre essa caricatura de, nossa, vocês parecem ser bonzinhos, mas no final vocês não são, o que a gente chama de hipocrisia, e isso é condenável na Bíblia, incluindo há profecias contra esse tipo de gente, e há uma exortação clara de que essas pessoas apareceriam e subverteriam o evangelho de Deus, a igreja de Cristo. Então tal que Pedro, Paulo e João falam o tempo todo que essas pessoas, esse tipo de igreja deve ser combatida. Outra coisa que acontece é que as pessoas relacionam a igreja somente a dogmas religiosos e a temas conservadores. É um exemplo muito grande, num card que eu vou deixar aqui para vocês verem, do nosso vídeo sobre Catarina van Bora. Catarina van Bora era esposa de Martinho Lutero e foi a pioneira no ensinamento, foi a pioneira no ensino feminino, na educação feminina, para que as mulheres pudessem aprender a ler, a escrever, a exercer alguma coisa. E isso é o papel da igreja. Hoje, pobres, homens, mulheres, negros, brancos, de todas as classes, qualquer coisa, só tem algum tipo de educação porque a igreja lutou para que tivesse educação para todos. Só existem as universidades porque existiu a igreja lutava para que a razão humana sempre prevalecesse, para que o homem se desenvolvesse racionalmente, para que o homem desenvolvesse a ciência. A
ciência que a gente tem hoje é resultado fundamental do papel da igreja. Então a igreja vai muito mais além do que as pessoas acham, vai muito mais além do que as pessoas pensam ou só comentam. A igreja de Cristo Jesus é uma igreja social, mas também é uma igreja espiritual. E é por isso que não dá para conviver sem igreja. Se você é cristão, você deve estar dentro da igreja, inserido na igreja. Como eu disse mais cedo, é uma eclesia, é uma assembleia. Indivíduos são hipócritas, indivíduos são imperfeitos. A igreja de Cristo não. A igreja de Cristo é uma igreja santa e imaculada. Só que a igreja não é apenas o pastor, a igreja não é apenas o presbítero, a igreja não é apenas a missionária, a líder dos jovens, o líder dos jovens. A igreja não é só os irmãos, uma pessoa em específica. A igreja é todos nós. Então não tem como viver igreja sozinhos. Paulo vai dizer que a igreja é como um corpo, sendo Cristo cabeça e o resto complementando todo o corpo. Um membro fora do corpo é um membro morto. Então o membro tem que estar inserido no corpo. E aí tem a melhor coisa que eu vejo dentro da igreja e que normalmente não é exposto na mídia e que as pessoas não entendem que isso é igreja. Ai meu Deus, tá coçando muito. E o que seria isso? A igreja como uma comunidade de pessoas se ajudando o tempo todo, de pessoas orando um pelo outro, de pessoas dando-se uns para os outros. Por quê? Porque tem esse sentimento de pertencimento. Pertencemos a algo maior. Pertencemos a algum lugar. Pertencemos a Cristo. A igreja vai muito além do que as pessoas pensam. Seu papel social é importante. A sua forma de se comportar na sociedade é indiscutível. Importante. Sem a igreja a gente não teria vários avanços que a gente tem hoje. Isso é uma resposta para aqueles que falam que a igreja é retrógrada, que a igreja é conservadora demais. Não, cara, a gente só tá aqui, a gente só chegou até certo nível porque teve algum dedo da igreja. Então, o recado é que baixe um pouco a bola para falar da igreja. E me desculpa se você não conseguiu conviver numa comunidade saudável. Existem várias comunidades saudáveis por aí, mas também existem várias comunidades corruptas por aí. E se você se machucou com uma igreja, pode ter certeza que existem várias outras que são diferentes daquela que te machucou. E que você não deve definir a igreja de Cristo por uma igreja. A igreja de Cristo sempre vai ter espaço. A verdadeira igreja de Cristo sempre vai ser presente em todo momento. Então, baixa um pouco a bola para falar da igreja de Cristo. Você que um dia foi machucado, ou até mesmo você que não conhece e acha que qualquer coisa que encontra por aí define o que é a verdadeira igreja de Cristo. O último recado é para aquelas igrejas que machucaram pessoas, aquelas igrejas que se dizem igrejas e que não são igrejas, que não são comunidades, que não são eclesias, que não são uma assembleia de membros, que não tem esse senso de comunhão. O que importa é fazer o membro chegar lá no topo. Vive o individualismo e o que importa é a pessoa ganhar qualquer outra coisa. Não importa a comunidade, importa o indivíduo. Vocês que querem saber só de prosperidade, de riquezas, vocês que não fazem nada para mudar a sociedade, vocês que subvertem o evangelho de Cristo. Um recadinho para vocês. Cristo ainda vai raiar nas nuvens. Cristo volta e do momento que ele voltar, vocês serão destruídos. E aí você se pergunta se valeu a pena liderar uma igreja assim, manter uma igreja assim. Se valeu a pena você mentir para um monte de pessoas em nome de Cristo e ser um hipócrita. Tem muito mais assuntos ainda que ocorrem dentro da igreja. Tem muito mais coisas que dá para ser falada, que é difícil falar apenas por um vídeo, por 2, 3. A eclesiologia, o estudo da eclesiologia é muito grande. E até mesmo é uma coisa que deve ser vivida. Então, se você quer ouvir mais algum outro tipo de assunto sobre a igreja, sobre quais são as doutrinas e tudo mais, escreve aí no comentário aí embaixo, escreve aí quais outros assuntos a gente poderia abordar a respeito da igreja. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. E esse foi meu recado para hoje. Eu sou Henrique Cruz e lembre-se, Jesus é bom e o diabo não vale nenhum bombom. Até a próxima. Falou!